Olá pessoal, nós estamos aqui com Alisson Motri, né, conhecido neurocientista brasileiro, é autoridade quando a gente fala de autismo. Alisson, eu queria esclarecer dois pontos aí que não são novos, mas eu vejo que muita gente não entende 100% do que você quer dizer ou a intenção. Um ponto é: que raio você quer fazer com o mini cérebro de Neandertal? O que isso tem a ver com autismo? Tá legal. Obrigado, Paiva, obrigado pela revista Autismo para dar essa oportunidade para a gente esclarecer para o pessoal. Bom, o meu laboratório ele tem algumas perguntas que a gente quer responder em relação ao autismo, né? Uma delas tem um cunho médico e translacional, que é justamente encontrar melhores tratamentos, uma cura eventual para o autismo, e a gente vai estar conversando disso daqui a pouco. A outra parte do laboratório tenta entender as causas e as origens do autismo, né? Quanto mais a gente estuda a respeito das causas e as origens, a gente percebe que os genes que estão relacionados ao autismo, que estão mutados nas pessoas com autismo, são genes que são genes evolucionariamente conservados. O que significa isso? São genes antigos? São genes antigos, né? O nosso genoma vem evoluindo conforme a nossa espécie evolui, né? E dessa evolução, novos genes aparecem, alguns genes acabam sendo excluídos do nosso genoma porque não tem mais função, né? Então isso acontece durante o processo evolutivo, durante milhares de anos. Os genes relacionados ao autismo estão relacionados à origem do sistema nervoso, ao desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Então são genes altamente importantes para a espécie humana, né, para a sobrevivência da nossa espécie. Pesquisando esses genes, a gente descobriu que tem alguns deles, né, que foram alterados evolutivamente em relação aos nossos ancestrais, os nossos primos genéticos, os neandertais, né? Ou seja, os neandertais têm versões modificadas desses genes. E curiosamente, né, são alguns genes que são implicados em autismo. Mas até aí é uma especulação, né? O que estariam fazendo esses genes, né? Por que eles seriam diferentes dos neandertais e para a gente, né? E por que os humanos modernos, nós que vivemos hoje em dia, temos essa versão e não a versão antiga dos neandertais, né? E uma forma de você resolver isso é fazendo alguns experimentos. Obviamente a gente não consegue clonar o neandertal e trazê-lo de volta, né, para a gente analisá-lo aqui. Está um pouquinho atrasado para isso. Está um pouquinho atrasado para isso. Então, mas o que a gente consegue fazer é usar essas ferramentas de edição genética, as CRISPRs, né, para neandertalizar uma célula humana. A mesma que o chinês usou para alterar aquelas bebês. Exatamente, né? A mesma tecnologia. Só que a gente, né, não estamos alterando nenhum bebê, a gente está alterando uma célula-tronco, né? E nessa célula-tronco a gente consegue colocar a versão do neandertal daquele gene, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você neandertalizou um minicérebro. Exatamente, exatamente. Daí eu consigo analisar como que aquele minicérebro funciona carregando a versão ancestral desses genes relacionados ao autismo. Meio que um autismo 1.0. E o que a gente descobre é que neandertalizando esses genes, esses minicérebros passam a se comportar de uma certa forma semelhante a alguns minicérebros derivados de pessoas com autismo, né? Bom, quais são as implicações disso? Uma das implicações mais óbvias é que essas versões ancestrais realmente alteram como os neurônios se comunicam, como as redes neurais se formam no cérebro humano, né? E isso é importante porque mostra que esses genes realmente são genes essenciais para o funcionamento do cérebro, né? Agora, a parte que acho que foi uma surpresa, que é uma especulação, né, é que se isso está acontecendo nesses minicérebros neandertalizados, estariam eles acontecendo no cérebro dos neandertais também? E a gente não tem como saber isso, por isso que eu chamo de uma especulação. Mas se for isso, é muito possível que os neandertais tenham características autistas, né? Ou seja, teriam déficits de comunicação, problemas de socialização. Isso pode explicar por que, por exemplo, a gente nunca encontra nos recordes de fósseis estruturas de civilizações neandertais com muitos indivíduos. Em geral são poucos indivíduos que estão vivendo ali juntos, né? Os humanos modernos conseguiram levar a socialização a um nível astronômico. A gente tem rede social,
a gente não consegue ficar sem contar a nossa vida, a gente tira até foto do que a gente come e posta, né? Isso é um nível social absurdo, né? Que a gente só conseguiu porque a gente alterou a forma como esses genes ancestrais funcionam no cérebro humano. Então, fazendo esse experimento de recriar mini-cérebros neandertalizados, a gente quer entender quais foram as pressões seletivas que atuaram durante a evolução para criar o cérebro como ele funciona hoje, né? E o que a gente está entendendo, ou está pelo menos especulando, é que talvez tenha muito a ver com como a gente se comunica e como a gente se socializa. E isso explica, né, uma das causas do autismo. Então, evolucionariamente, né, o cérebro humano ele está sendo programado para ser mais social do que ele foi antigamente. Entendi. E que explica, né, o porquê que a gente tem o autismo quando ele deixa de funcionar, ou quando a gente tem mutações nesses genes. Legal, legal. Aí um outro ponto que é exatamente o que você tocou ali no comecinho da sua fala é a respeito da cura. A gente ouve você falar muitas vezes, eu tô tentando buscar a cura para o autismo, em alguns momentos isso mais enfaticamente, outros menos. E eu vejo que tem um grupo que é muito a favor disso, outro grupo que é muito contra isso. Enfim, eu queria que você explicasse melhor o que é essa bendita cura. Que você vai dar uma pílula e todo mundo vai deixar de ser autista? O que é essa ideia sua? Muito legal essa perspectiva. Paiva é um assunto que está sendo muito debatido, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Fica aí um convite para vocês lerem na próxima revista Autismo, uma matéria que eu escrevi sobre como, né, conciliar essas diferentes percepções de cura e de tratamentos, né? Bom, o autismo ele é um espectro, né? Ele não é uma coisa heterogênea. E se você olhar para os dois cantos do espectro, você vai ver que de um lado você tem aquele que é um autista nível 3, antigamente chamado de severo, que é aquele que precisa de uma série de cuidados, ele tem uma comorbidade muito complicada, ele não é independente, ele não consegue ter uma vida saudável, né? Muitas vezes epilepsia, deficiência intelectual, problemas gastrointestinais, né? Uma série de problemas que impedem com que ele tenha uma vida saudável. Se ele não é saudável, ele está doente, né? Então, para esses que estão doentes, é o que o meu laboratório trabalha focando numa cura, né? O que nós queremos? Nós queremos que esse indivíduo deixe de sair desse estágio doente e passe a ter uma vida saudável e independente. É isso que eu chamo de cura, né? Agora, se a gente olhar para o outro lado do espectro, né, a gente tem aquelas pessoas que não têm tantas comorbidades, têm uma vida independente, conseguem pegar um ônibus e trabalhar, conseguem gerar alguma coisa, mas que às vezes sofrem com alguns efeitos do autismo, né? Por exemplo, né, eu tive uma conversa aqui outro dia na Autismo com o Nicolas, né, que é eu sou grande fã do Nicolas, que é um garoto autista, né, e que ele se desenvolve muito bem, né, filho da Anitta Brito. E o Nicolas falou, olha, tem um problema que eu gostaria de resolver, que é a forma como eu falo, né? E eu faço um encontro de autismo todos os anos lá na Califórnia. E todos os anos eu convido os autistas de alto funcionamento para debater com os neurocientistas, né? E todo ano eu faço a seguinte pergunta: se tivesse uma pílula hoje para trazer a cura do autismo, você tomaria, né? E esses de alto funcionamento são unânimes, eles falam não, nós não achamos que nós estamos doentes, nós não queremos a cura, né? Mas eu gostaria de ter um pouco mais de atenção, porque eu não consigo achar um trabalho. Eu gostaria de ser um pouco mais social, porque eu não consigo achar uma namorada. Todos eles têm alguma coisa onde o autismo interfere na vida, né? E que eles gostariam de um tratamento específico, né? Eles não gostariam de perder as habilidades que eles já têm, mas eles gostariam de melhorar em outras áreas. Tem mesmo as características que eles têm que tornam eles. Isso, exatamente. Então o meu laboratório também foca nesse outro lado. E nesse outro lado a gente não quer a cura, a gente não quer, né, nada que altere ou que dê um reset no cérebro deles. A gente quer desenvolver um tratamento que seja específico para o problema que ele tem, né? Seja um problema de socialização, seja um problema de fala, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente poderia dizer que são duas curas diferentes, entre aspas, porque uma é você curar uma característica, um trait autístico, né? E outra é você realmente fazer quase um reset numa pessoa que tem muitas dificuldades, muitas questões a serem resolvidas que tiram qualidade de vida, tiram a autonomia da pessoa. É exatamente isso. É você olhar, porque que eu acho que é o grande, por exemplo, o grande objetivo do autismo, né? Você olhar para o autista
de forma individualizada, né? E a gente na Atismo busca um tratamento personalizado, ou seja, a gente vai olhar para cada um o que ele quer e como que ele quer chegar naquele objetivo, né? Então tem os mais graves que realmente precisam, né, se livrar de todos esses problemas e começar a ter uma vida independente, e tem aqueles menos graves que também não é tão fácil para eles, né? A vida também é complicada, mas o que eles querem é uma coisa um pouco mais personalizada, pontual. Ou nada até. Às vezes, o extremo desse é que só quer a inclusão, né? Sim. Eu quero ser aceito do jeito que eu sou. Exato. Né? E, só que essa inclusão também existe em diferentes níveis. A inclusão é ótima para todo mundo, mas é a mesma coisa que esperar que todo mundo carregue um cadeirante nas costas. Isso não vai acontecer, né? O que você quer fazer é dar a possibilidade de um cadeirante se incluir na sociedade sem que todo mundo o carregue nas costas, né? Eu acho que o autismo de alto funcionamento quer a mesma coisa. Não dá para esperar que todo mundo, né, vá entender e compreender e assimilar do jeito deixar que você a sociedade mais justa. Deixar a sociedade mais igual. Exatamente. Né? Exatamente. Aí que eu acho que esse pode ser um ponto. Uma coisa que eu vejo que eu acho que a gente tem que resolver é o fato de as redes sociais estarem dando voz a extremistas dos dois lados. E eu acho que a comunidade de autismo tem que estar mais centrada, a gente tem que estar olhando para cada lado do autismo. Eu acho que um exercício que é muito legal, né, é você, se você está num desses pontos, né, é você tentar se colocar na visão do outro, né? Puxa, e se eu fosse um autismo que não fala, que não é não verbal, que eu tenho 100 seizures por dia, né? Que eu tenho um problema, convulsões, que eu tenho um problema imunológico, eu não posso comer nada, que eu tenho uma alergia, né? Como será viver assim? Né? E no outro lado também, nossa, e se eu fosse uma pessoa quase neurotípica, mas com alguns traços que me complicam a vida, né? Como deve ser chato ter esses problemas e como seria bom se eu pudesse ter um tratamento personalizado para isso. Sim. Então, eu acho que, né, quando eu vejo nas redes sociais essa discussão, autismo não é doença, autismo não é doença, isso para mim é tão bobo, tão, né, assim, já demodé, ultrapassado. A gente tem que parar de olhar para isso e de ficar discutindo se é doença ou não é doença, se é cura ou não é cura, e olhar... Ver o que é melhor para cada um. Ver o que é melhor para cada um. Olhar e personalizar o autismo. Perfeito. Acho que é por aí. Perfeito. Obrigado, Alisson. Valeu. Pessoal, valeu pela entrevista. O Alisson sempre aí muito preciso nas palavras. Obrigado, Alisson, por contribuir mais uma vez com a gente com informação. Obrigado e até a próxima, Valeu. pessoal.